No encandear do sol reluzente de uma manhã de dezembro encantado e inocente, surgem lembranças a pairar na mente, qual uma agonia que parece não terminar. Vou me distanciando do rancho, da terra, do meu lar, embalados pelo carro de boi e ensurdecidos pelo seu chiar. Na estrada estamos nós, com a esperança de chegar. A viagem fatigante não chega a desanimar, já que o destino a que nos espera é o momento que tanto nos fez esperar. Como num giral anual mágico, já é madrugada da véspera do Natal. Felizes estamos, pois ao Natal iremos chegar, rever nossas amizades, parentes e nosso lugar. Entrar na igreja matriz, ver o menino Jesus e nele uma nica deixar. Cumprida essa sacra obrigação, ao curre vamos nos encantar com seu girar malemolente, relembrar dos antepassados que ali estiveram a rodar. Rodaram, sorriram, vivenciaram e se foram. Cá, então agora estamos nós, a nos deixar embalar. Embalar numa rodada mágica, que é muito mais que um estotenhar. Nos faz relembrar do passado e os nossos olhos lacrimejar. Dos braços dos homens fortes, seu embalo se impulsiona a rodar. Com seu giro surgem gritos, gargalhadas e um repensar. Um repensar nos tantos que aqui rodaram, mas que hoje entoam os coros e embalam as rodadas de lá. Pensando nos que já se foram, eu volto a imaginar, na força do Natal buraqueiro, que tanto insiste em continuar. Como pode uma festa dessa, que há tantos anos atesta a força, a resistência e o encanto, a beleza de uma festa que em nenhum outro lugar haverá? As festividades do Natal de Porto da Folha, ela se diferencia das festividades natalinas de outras cidades, muito em função das suas peculiaridades tradicionais. O que é regra na maioria das cidades é que os festejos natalinos eles aconteçam dentro do espaço privado das casas, né? Isso era comum em épocas mais distantes? Não. Por exemplo, nós vamos identificar pesquisadores, historiadores de outras cidades de Sergipe, vou dar o exemplo de Itabi, em que as festas aconteciam um tanto semelhante, as festas natalinas, elas aconteciam um tanto semelhante ao que acontecia em Porto da Folha. E aí a gente chega na especificidade do município de Porto da Folha, porque ele se destaca como uma exceção a essa regra, né? Enquanto nos outros estados do Brasil, enquanto nas outras cidades de Sergipe, a regra é que as famílias se reúnam dentro de suas residências. No caso em específico de Porto da Folha, as famílias elas ocupam o espaço público. Então elas saem de suas casas, elas saem do seu ambiente familiar e acabam ocupando esse espaço público. Que espaço público é esse? São as praças, são as ruas onde são realizadas os natais. Por exemplo, a gente tem a centralidade na Praça da Matriz, com a ocorrência de 4 natais, no dia 24, dia 25, dia 31 e dia 1º. E algumas das principais ruas da cidade também vai ter a realização desses festejos. Durante essas festividades, né, o povo realmente toma as ruas e se apropriam dessas práticas.
né? Então, quando a gente pensa na brincadeira do curry, né? Uma espécie de um carrossel, uma engenhoca feita de madeira, né? Um brinquedo quase que artesanal, porque inclusive é movido por força humana, né? E você tem a reprodução desse brinquedo durante vários anos, por várias décadas, né? Um brinquedo que se pode ser chamado de fato de um brinquedo centenário. Em relação ao curry, né, o curry ele vai ser mais um desses elementos, mais um desses símbolos que vai perfazer os natais de Porto da Folha, né? Historicamente é tido como Tonton e Mansinho, um dos responsáveis por deter, né, esse brinquedo no primeiro momento, e depois ele vai ser repassado à família de Zé Malfeito. O construtor da engenhoca tentou fazer de todos os encaixes de madeira, porém não conseguiu e pediu ajuda ao construtor de foices, o senhor Manuel Henrique Gonçalves Henrique de Nezinho, pai de Rivaldo Henrique Gonçalves, vadinho da prefeitura, que colocou os encaixes de ferro e deu mobilidade ao curry. No ano de 1932, o popular curry, Carrossel do Povo Buraqueiro, foi vendido aos senhores Luiz Antônio Pereira de Souza, Luiz Antônio do Farias em memória e Eloy Lima Poderoso em memória. Em 1960, Davi de Chico Ferreira, Davi que vendia fogos, comprou e logo vendeu o carrossel a José Gonçalves Dória, popularmente conhecido por Senhorzinho. Em torno de 1962, vendeu no consórcio a José dos Santos, popularmente conhecido como Zé Malfeito, e Edivaldo de Defunso, e logo depois vendeu sua parte ao sócio, tornando-se Zé Malfeito, proprietário do curry, o Carrossel do Povo Buraqueiro. O curry geralmente ele leva de 2 a 3 dias, mas quando eu pego firme, de manhã cedo, de 4 da manhã às 5 da tarde, às vezes já peguei, que nem eu peguei o ano atrasado, eu monto ele dentro de 1 dia e meio. Mas é de 3 a 4, ou de 2 a 3 dias. Nós estamos aqui para comentar um pouco sobre o curry, o Carrossel do Povo Buraqueiro, que é um carrossel que no ano de 2024 está completando o seu centenário. E aqui nós rememoramos a figura de uma pessoa que foi ícone para esse carrossel, que foi Totonho Mansinho. Quem foi Totonho Mansinho? Foi um entusiasta, uma pessoa que teve um olhar criativo, né, que passou ao longo de 4 anos para criar esse brinquedo fabuloso, esse brinquedo movido à mão humana, que chegou aos dias atuais. Ele inventou isso, esse curso, porque minha mãe disse que era pequenininha. Ela disse que quando foi numa seca 33 muito grande, aí ele se apertou, aí vendeu esses cursos e essas ondas a Luiz Antônio do Farias, que é o pai de Zé do Reles, povo, e vendeu a Eloy. Eloy ainda me deu um carimbo, e esse carimbo, num foguinho que teve lá em casa, assim, ligeiramente, incendiu um negócio e o carimbo foi no meio. Era um carimbo feito antes, esculpido. O preço, R$1. A corrida, R$1. Ele botava nos papelzinhos e fazia R$1. E foi a ideia dele, que ele fez esse curso e a onda. Quando chegou nos anos 33, ele teve que vender. Aí vendeu a Luiz Antônio e aí parou na mão do Zé Malfeito. Zé Malfeito comprou, o aceito era novo, isso foi nos anos 60, por aí assim. Zé Malfeito comprou 60 para 70.
E aí conservaram na família até hoje. Eu nasci e me criei na Fazenda São Félix, que era de Félix Moreira. Félix Moreira é o sogro de Totó e Mansinho. Totó e Mansinho foi casado em primeiras núpcias com a filha de Félix Moreira. Meu pai, Pedro, ele gostava de me contar a história do curry. Ele me contava, dizia: Francisco, esse curry, ele é feito de uma braúna e de uma aroeira tirada na serragem. E ele dizia: olha, quem fez esse curry foi Totó e Mansinho. Totó e Mansinho era um cara muito habilidoso, mas muito vagaroso, que é comum as pessoas que fazem as coisas com perfeição fazer com muita vagarosidade, né? Dizem que Totó e Mansinho, ele com 15 anos, ele pegava um pedaço de braúna e transformava numa perfeita bola de sinuca. Ele já nasceu com habilidade. Por que nós rememoramos aqui Totó e Mansinho como um inventor? Porque ele foi a pessoa que acreditou, tirou das suas ideias esse projeto e, consequentemente, né, provavelmente, segundo relatos de pessoas mais antigas, que inclusive está registrado no artigo científico, que ele iniciou esse projeto em 1918. E no ano de 1924, ele conclui e o curry, o carrossel do povo buraqueiro, o curry de Zé Malfeito, né, como é conhecido aqui na cidade, ele passa a operar. O Totó e Mansinho era o artista para todos os fins aqui em Pôr da Folha, em todo sentido. O motor que fornecia energia elétrica para a cidade aqui, era ele que dava manutenção. O motor quebrou, ele confeccionava uma peça. E quando não tinha condições de confeccionar a peça aqui, ia para Penedo. Falando sobre a ferragem do curry, quem fez? O Totó e Mansinho. Tudo era com base do seu Totó e Mansinho. Ele era a peça-chave. E a preocupação dele para isso aí não morrer, foi assim, para não morrer, o que eu quero dizer, ele botou na mão do meu pai, que era um da família, e era uma paixão dele. O Totó e Mansinho, ele tinha um dom, ele era um cara que não pensava curto não, dele era na frente. Aí não tinha uma coisa em Pôr da Folha que não fosse, assim, que se trata de manutenção, nisso, daquilo, era com ele. E outra, podia trazer de fora para receber lição dele. O velho era dotado de conhecimentos gerais do que você pensar. Agora, ele não era uma pessoa de dar uma resposta de imediata para o que você esteja precisando, certo? Ele não era uma pessoa, ele tinha que dar um tempo, o que você quer, ele não lhe respondia logo. Ele ia, então você vê que ele tinha um dom. Porque hoje em dia você pega uma pessoa, ele já lhe diz como é, e esse, dizendo rápido pode errar. E ele não, quando ele disser uma coisa, tinha fundamento. Por isso que veio o nome dele, Totó e Mansinho. Totó e Mansinho. Então o velho era craque. O curry, ele representa uma arte, ele representa um brinquedo natalino, mas, acima de tudo, ele representa para a comunidade local e para todos os que visitam Porto da Folha um símbolo de resistência à globalização, um símbolo de resistência, de alegria, que a comunidade resiste até os dias atuais. O curry, ele, sem sombra de dúvidas, é o carrossel do povo buraqueiro. O que a gente encontrou como pesquisa, né? A história de Porto da Folha é uma história muito na oralidade. Então a gente consegue abstrair algumas coisas e conseguir registrar. Porém, o nosso carrossel, ele tem características singulares, uma vez que todo o seu eixo, toda a sua estrutura, ela foi confeccionada de forma manual por Totó e Mansinho e tirado as madeiras aqui na região, em especial na Serra dos Homens. Que desde criança fizemos, né, estágio ali logo cedo no movimento do curry. Você vê em alguns momentos o pessoal balancear as pessoas, tirando de uma parte das cadeiras para ir colocar na outra, porque dependendo da situação, ele vai andar ele consegue rodar sem assim, muito problema, mas dependendo do peso, ele não consegue rodar com equilíbrio e com segurança. Por quê? Porque ele deita de um lado e ele começa a rodar numa situação que a gravidade não ajuda. Toda essa situação estrutural do curry, ela é uma coisa assim fantástica, porque quando você vai olhar a capacidade de uma pessoa lá nos anos 20 e 30, pensar em estruturar isso, né, com toda uma situação assim original. Nessa época você começava do zero, ele tinha que fazer tudo basicamente, né, com a originalidade daquilo que era, né, necessário pela época. Por exemplo, do ponto de vista da estrutura,
você tem um decágono em que você dividiu em 10 partes iguais para ter um eixo, e você faz agora o anel central, né, do curre. Ele passa a ter uma posição lá em que você faz aquele anel todo, é um anel circular, e todo ele dividido certinho, se você for analisar ali, dividido em 10 partes, essas 10 partes se encaixando, onde essas 10 partes se encaixam exatamente na ferragem que desce para dar a estrutura, né, que vem das alças principais, né, do eixo, com a parte, né, do decaimento da cobertura, e isso tudo numa estrutura principal que é o eixo central, né? O curre, ele é um equipamento genuinamente artesanal. Por quê? Porque ele foi esculpido, né? Ele foi totalmente esculpido. E ele tem em sua base, né, a grande maioria de sua base, ela é composta por madeira. Foram pessoas, né, rudimentares, em se tratando de um equipamento que ele é secular, que em sua experiência, né, em sua prática, o produziu manualmente. No entanto, até hoje ele perdura, né? E isso nos chama muita atenção pelo fato de sua resistência, não somente em sua resistência histórica, né, cultural, mas em sua resistência material, né? Como se pode um instrumento que foi feito à mão há mais de 100 anos ainda hoje funcionar? Papai adquiriu, foi ele e Senhorzinho, eles dois compraram. Senhorzinho depois não quis, aí ele ficou com ele. Depois ele vendeu a papai. Papai ficou com ele. Quem rodava mais a gente era um tio da gente. Armou um ano na Lagoa da Volta. Ele foi até de carro de boi. Um amigo de papai levou ele. Um amigo não, um compadre de papai. Ele veio da Lagoa da Volta com um carro de boi. Aí nós leva. Aí levaram ele para lá. E armava ali, nessa rua de cima, quando tinha Natal. Foi onde se deu até um problema com a finada Eva. A família que ela sofria epilepsia. Aí ela caiu do curre e morreu. É o finado Leonardo. Ele é quem armava. Eu nunca armei ele. Agora, quem ajudava bem a ele assim, depois que eles dois ficavam, era Senhorzinho. Aí ele foi vendo, Leonardo foi vendo, papai apanhou, ficou com ele só. Aí ele ficou armando. Ele hoje é mais fácil de armar. Naquele tempo era um meio problemado. Que os tabuados era assim, meio bicudo. E hoje não, ele hoje está todo redondinho, assim, ó. Papai mandou, ajeitou ele todo. Quem ajeitou aqui só sabia ajeitar Zé Zoé. Ele diz, eu faço o serviço. Agora, se você armar. E eu ainda lembro que ele não fazia os encaixes redondos. Quando ele fez, ele melhorou, ele ficou redondo, porque ele tinha, os encaixes eram meio quadrados assim, e eles tinham os grampos que seguravam. Quando Josué fez, ele arredondou, deu o aspecto mais redondo, e aquela braúna atual foi tirada lá no Riacho do Sebo, né? Aquela atual, ela é tirada lá no Riacho do Sebo, no terreno do avô de Maurício da padaria, de Maurício da borracharia. Eu me casei no dia 7 de fevereiro de 70. Quando eu me casei, meu sogro já tinha o curso. Trabalhava com os 2 filhos. Depois, com o tempo, aí ele adoeceu. Aí Leonardo e Maneca ficou tomando conta. Quando foi depois, Maneca não quis mais. Aí vendeu a parte dele a Leonardo. Aí Leonardo ficou tomando conta muitos anos só. Aí quando foi depois, Leonardo adoeceu. Aí não pôde mais. Aí entregou a Nilson. Para ele tomar conta, porque ele não podia mais. Eu pensei em vender, mas elas não aceitaram. Só quer que eu fique. Aí eu tô com ele, né? Eu quero que quando eu não puder mais movimentar com ele, eu quero entregar na mão de um que saiba. Bom, eu acho na mão de Nilson. Porque quem sabe mexer com ele é Nilson. Os outros nenhum sabe. Antes do finado Gilto, só 12 Gilto falecer, tinha 4 genros.
E aí eu já trabalhava junto. E todos os genros já foi rodado por ali, passado por ali, pela mão dele, da tradição do curry. Aí eu entrei em 2000 e até a data de hoje estou com o curry, sim. O curry é um grande símbolo do Natal de Porto da Folha. Quando se pensa em Natal, se pensa o curry. Desde criança, eu estando lá nos meus interiores do Saco da Serra, quando se pensava em Natal, se pensava na Missa do Galo, mas criança pensa em quê? Pensa em Amorosa e curry. Qual era a criança que não queria andar de curry? Era um desejo muito grande. Embora às vezes tivesse medo de andar ali, mas era tão esperado que se vencia o medo. O festejo natalino de Ano Novo, ele não é só importante para a manutenção da cultura, mas é importante para as memórias vividas do povo de Porto da Folha. O primeiro projeto foi em 2011, no qual eu fiz uma pesquisa de campo para que a gente pudesse entender como surgiu essa quermesse, essa feira cultural. Segundo alguns entrevistados, a mudança da paróquia que foi trazida do povoado Ilha do São Pedro para a sede do município, isso no ano de 1841, então isso foi o ponto principal para que isso aconteça. Os eventos da igreja, as missas comemorativas, então a missa de Ano Novo, a missa do Galo, que era a missa de Natal, que era celebrada à meia-noite, do dia 24 para o dia 25, isso foi o ponto principal. Esse projeto veio para fazer com que o poder público venha assumir essa necessidade de manter nossa cultura. Então, daí nasceu o projeto de lei 006/2018, que é da minha autoria, para que isso virasse lei, para que isso formalizasse o compromisso do poder público, dos agentes públicos, como vereadores, secretários e gestores, de manter nossa cultura. Eu iniciei na Lagoa da Volta, vendendo cavalinho de gesso, brinquedo de gesso, aí carrinho, esses negócios. Aí depois, aí com 4 anos, aí eu comecei para o Juazeiro. Já tem 56 viagens que eu vou. Aí para eu ir outra viagem, eu fazia o quê? Eu levava um dinheirinho, comprava uma mercadoria para no final do ano eu revender essa mercadoria para ter o lucro. Eu não sabia o que eu lucrava, era para arrumar o dinheiro de outra viagem. Fui morar em Porto da Folha, aí em Porto da Folha fiquei 40 anos. Eu botava as bancas, muita banca, assim era grande, 3 metros. Mas eu tenho a banquinha original para vender só coisa pequena, terça, rosário, esses negócios, sabe? Gosto muito de vender. O santo que mais vendia era Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora Aparecida. Estes santos era assim, 10, era com preferência. E o Menino Jesus, modo Natal. O Menino Jesus eu trazia assim 20, 30, 40, mas vendia na primeira noite eu vendia. A Nossa Senhora da Conceição, por causa da festa, eu trazia 20, 30 santos. Quando era no dia 8, para o Natal tinha 4, 5, eu já tinha vendido, entendeu? Eu castigava em ter mercadoria lá para que não ter de jeito nenhum. Aracaju você não encontrava, nem em Feira de Santana. Só era eu que trazia, eu e uma mulher que mora na rua de cima.
Dona Mariona. Vai fazer 5 anos agora em dezembro que eu parei. Mas tenho vontade de ainda vender uns 3, 4 anos. Meu pai, por exemplo, ele nos relata um fato muito interessante. O pai dele, ele costumava dar uma moeda a cada filho, só no dia do Natal. E ele esperava o sol se pôr, né, para a luz escurecer um pouco mais, para se oportunizar disso. Ele nos relata que ele pegava a moeda e ele alinhava essa moeda, né, num cordão, e a ponta do cordão ele colocava no bolso da camisa, certo? E ele passava a tarde toda rodando ali a praça até esperar o pôr do sol se dar. Por quê? Porque quando escurecia, ele pegava essa moeda, né, e ia comprar, se dirigia a alguma barraquinha lá, ia comprar alguma coisa, e aí ele dizia assim, ele batia com a moeda na mesa. Ele dizia assim, aqui, fulano, tá pago. Né? E a pessoa que vendia escutava o barulho, que já estava um pouco escuro, e dizia assim, não, tá certo, tá pago. Ele saía com o produto, mas ele levava a moeda, porque a outra ponta estava no bolso. Né? Ele não tinha outro meio de se alimentar durante a festa se não fosse dessa forma, né? Não podemos esquecer aqui jamais da figura da Úndia, né? Da Onda ou da Úndia, como era citada por alguns moradores, que infelizmente ao longo do tempo ela entrou em decadência e não existe mais. Com o sogro se chamar Campinho, esse foi o primeiro, sabe? Porque as duas ondas de Curro era deles. Era dele, o senhor João Antônio e o pai de João do Farias, sabe? O pai de João, mas era dele, as duas ondas de Curro, que era deles. As ondas era uma de tio Campinho, que era casado com minha tia, que era irmã de Luiz Antônio. E a outra era de Maurício, que era irmã de Eloy, filho de Tibúrcio. A Maurício do Sinuca, elas foram deles, essas ondas. Essas ondas, não sei quando elas acabaram, mas eu ainda me lembro de uma onda, eu ainda me lembro ela andando. Ela fazia, né? As ondas, tinha duas. Uma ao lugar da gente sentar, ela pelo lado de dentro, e a outra era por fora. Aí a gente ia namorar, sentava mais as meninas para namorar, e um sanfoneirozinho tocando, e a gente era feliz. Ali era bom. E a brincadeira era cabacinha. Pum! Né? Muito bom. Tempo inocente. Povo inocente. Como sempre, eu já fazia na cidade, quando eu morava em Ponta Folha, fazia o bingo da cidade, sorteio de bicicleta, de televisão, liquidificador. E vendo as festividades do Natal, eu resolvi fazer algo melhor. Colocar uma banca do bingo para sortear vários prêmios toda rodada. O bingo, terra, quadra, sempre saía, toda rodada saiu um prêmio. E foi animando, no começo não tinha som. Aí eu conheci o Cicinho, eu comecei a alugar o som, a mesa de som, e deu tudo certo que foi uma alegria do Natal do Ponta Folha, era a minha banca do bingo. Nos anos 90, né,
eu recebi um convite de Adalto para trabalhar com ele lá no bingo. E comecei a trabalhar com ele, e quando foi no fim, ele foi embora para Goiás e me deu o bingo, né? Disse assim, eu quero que você continue fazendo essa tradição no Natal. Esse ano de 2024 vai fazer, se não me engano, 31 anos. Eu colocava um carro de som na frente do bingo e aí o pessoal rodeava, né, o bingo com milho, marcando as cartelas com milho. E aí chamava várias pedras, quando completava 3, era o terno. Aí o pessoal batia e eu pagava. Antigamente era com os brindes, né? Tinha tudo em cima da mesa, como hoje ainda tem. E o pessoal nunca quis saber do dinheiro, queria saber dos prêmios para ficar de lembrança do Natal, né? Que esse bingo é uma tradição. É como se fosse o curry, né? O curry do final do Zé Malfeito também, que era outra tradição. Esse bingo, se não tiver ele no Natal, acaba a tradição do Natal, né? Tem uns 24 anos que a gente começou, através do tal de Mané de Alfredo. Ele botava víspera, via em minha casa que me chamava, Zé, vamos botar víspera, papai, de comer, tudo direitinho. Aí primeiro a gente botava antes do Natal, sabe? Botava ali na Praça do Cavalo. Estava na Praça do Cavalo, o povo gostava, nós começávamos às 7 horas e até 1 hora, 2 horas da madrugada, 3 horas, parava e vinha-se embora. Quando era no outro dia, nós continuava de novo. De segunda a sábado, nós voltávamos todos os dias. Aí teve uma vez no Natal que 3 pessoas bateram lá no Natal, né? Aí eu gritava, aqui é jogo de Severino, joga homem, mulher e menino. Aí eu gritava, e aqui só joga a mulher bonita, eita, tanta mulher bonita. Aí as mulheres chegavam, porque gostavam, né, da minha brincadeira, né? O Finado Carãozinho, e assim, que nada, rapaz, você bota esse jogo aí, se ameaça o dia, eu não amanheço o dia. Aí ele dizia assim, mas eu não chamo, né, os clientes, né? Ele vem para minha mesa, eu não chamo, não tem um jeito, né? Porque era muito bom, né? Ele comprava assim, cerveja, ele dava cigarro ao cliente dele, né? Da ontem foi o amor da minha vida. Ainda hoje não me esqueço dele. Ontem mesmo chorei tanto, tenho saudade dele. Tem dias que bate no coração. Trabalhador, bom pagador, direito. Aí quando ele caiu doente, aí eu disse assim, nossa, vamos me partir os vísperas, né? Quando você morrer não tem mais chamego. Eu disse, não, de jeito nenhum eu não quero. Aí ficou bom, ainda pegou as cautelas para consertar. Foi assim, eu vi o rapaz que vendia ali, antigamente era de Propiá, a Regi, chamava Regi de sorvete lá. Ele foi-se embora, aí quando ele chegava, toda vez, na época de Natal, ele chegava lá e deixava a máquina lá. Aí eu ia, pegava, ele saía, daqui, tome conta aí, eu ficava tomando conta lá. Aí foi onde eu aprendi, peguei as manhas dele tudo e comecei a gostar, né? Muita gente já levou lá na máquina e bem assim, olha, meu sorvetinho no tempo da infância. Tem uma que passou o Natal e disse, olha, cara, eu não tomei sorvete no Natal, mas hoje eu tomo. Eu digo, não, eu não posso fazer nada. Ela achou bem assim. É que no Natal, até hoje, estou sem dormir pensando no sorvete. Digo, o sorvete da máquina. Não, mas foi no Natal, no Natal, quando vem dormindo. Digo, todo domingo eu estou aqui. Aí, quando foi aí, no dia que passou o Natal, ela passou, ela comprou. Só ela sentou lá, mais os filhos dela e um rapaz daqui mesmo. Ela chupou, parece que gastaram 50 reais só de sorvete naquela hora. Eu digo, minha filha, para matar a vontade. Eu digo, pronto, agora você dorme. O pão com macarrão, ele era muito vendido porque ele era algo novo, né? Não se tinha pão
durante todo o ano em Porto da Folha. Só num dado momento é que se tinha pão. Quando se trata do período natalino, né, do período de Natal, o pão ele era vindo, né, ele era produzido. E o macarrão ele era nobre. O macarrão era nobre. Meu pai me falava sempre que produtos como o macarrão, produtos como a pimenta do reino, o cominho, né, que a gente chama de tempero, eles só vinham durante a época do Natal. E eles vinham no Rio São Francisco, em barcos, né, que aportavam na Ilha do Ouro e eram comercializados aqui em Porto da Folha, só no período do Natal. É por isso que se tinha uma procura muito grande pelo pão com macarrão, né? Que hoje a gente nem dá valor, porque a gente tem pão todo dia. Até o ano passado ainda vieram aqui saber se a gente ia vender. Porque era um sucesso. Amorosa com pastel no Natal era um sucesso. Ai, meu Deus do céu. Ainda se lembra, né? Ainda quer que eu bote a banca para vender? Eu sei, tá. Quer? Tá vendo? Ela quer que eu vá vender. Era um orgulho pra gente, porque todos nós, eu e 2 irmãos, e ela, né? Todos nós trabalhávamos em prol dela ir vender no Natal. Amorosa, o que eu lembro é que era uma essência e que vinha tipo uns garrafão para vender. Eu tinha os barris. Ia por aí, na Palestina, em Galaru, aqui da Ban, por aí afora. E foi o senhor que trouxe a Amorosa para Porto da Folha? Oi. Levava para Poço Redondo, para Monte Alegre, Santa Rosa do Asmiro. Eles montavam por aí. Só que a gente vendia a medidazinha. Fazia os papelzinhos, tipo envelopezinho, e tinha a medida, cada medida era um preço. E colocava dentro e vendia para fazer a Amorosa no Natal. Casei muito nova, eu casei com 15 anos. Aí a família do meu esposo já tinha essa tradição. Aí ali eu fui vendo e aprendi com ela. Ninguém nunca veio me ensinar, nunca me deu receita. Só eu via e aprendi. Mas foi maravilhoso aprender com meu sogro, minha sogra. Aí já tenho 38 anos, 39 anos, vai fazer 40 agora em março. Que eu faço, tenho essa tradição de fazer manoê e outras coisas mais. O manoê é uma tradição muito forte. Tem algumas mais tradição, né? Como fosse a Amorosa, cachorro-quente, aquele cachorro-quente antigamente que chamava aquele pão com... Mas o manoê, o pessoal ama de coração. A gente botava a roça lá em Lagoa do Rancho, aí nesse tempo só tinha carro de boi. Saía de tardezinha, vinha chegar aqui madrugada, carro de boi cantando e a gente querendo dormir. Qual é dormir? Aquela zoadinha cantando num carro de boi a noite toda, a gente passava o dia dormindo. Carro de boi. Mas era uma vida feliz que nós tínhamos, feliz mesmo. O Natal, o São João, nessa época a vida era muito feliz. Eu tinha 13, 14 anos, era a vida mais feliz do mundo. O Natal, o dia de São João, as viagens, a gente assim de carro de boi. Era a vida feliz. Bola de assopro, que essas hoje botam fora. Nos aniversários, a gente comprava a bolinha, a mamãe dizia, não compre bola, senão poucas vocês perdem o dinheiro. Aí uma vez Miriam comprou uma bola, mulher, não compre, mamãe vai xingar. Não compre, eu compro, eu tenho cuidado para não pocar.
a bolachinha num cordãozinho assim. Eita felicidade! Chegou em casa, pendurou na parede a bola, bem cedo, mas tinha pocada. Eita xinga que ela levou. Uma outra realidade que nós devemos também considerar é que os natais eles se expandiram para além da Praça da Matriz. E aqui eu destaco os natais da Rua de Cima, as famosas vitrolas do Bar Casa Branca, do Bar de João Barro, do Bar de Domingo. Esses bares que em épocas remotas servia para a alegria dos jovens, não só vender bebida, mas um momento também de celebrar aquela velha música clássica, né? Roberto Carlos, Fernando Mendes, entre outros e outros artistas que faziam sucesso na época. Então, destacaria aqui a figura do Bar Sergipe, né, do Bar de Domingão, a figura de João Barro, a figura de Zé Ceará como organizador, né, e dentre outros que foram passando ao longo do tempo. E o Natalzinho, eu vinha para aqui e naquele tempo era o tempo da cabacinha e eu ficava ali mais o povo, sempre nos Natalzinho de João Barro. O meu ponto certo era lá em João Barro. João Barro já deixava toalha, deixava tudo quando eu vinha da pedreira, já tomava banho, já ficava lá. Trabalhei com o Natalzinho mais de uns 25 anos ou mais. Eu criei o Natalzinho ali, pensando naquelas famílias pobres que vinham com aquelas coisinhas para vender ali. Eu nunca cobrei de ninguém. E o Natalzinho da Rua de Cima, o dia 29, é o Natal do Zé Ceará. Eu tinha um solzinho, um amplificador, aí a boca dela falando daquelas grandes, e comecei a passar música, parecer música, por favor. Chegava um perto para passar música, eu dizia, primeiro eu tenho um cantor, um menino para cantar, para ganhar coisa, que cantasse melhor. E mantinha o Natal, com 16 meses na frente, a coisa mais linda que existia na época, eu não gostei de falar comigo daquela lembrança. Aí eu fui mantendo com bar. Depois que eu acabei do bar, eu também me afastei. Agora ficou esse Natal daqui da casa do Naldo, que botou aí, Zé Bezerra. Mas antes era o meu, quem não tem o primeiro, tá aí, não me deram até isso aqui de presente, olha. Fizeram para mim. Eu tinha muitos tipos de música. Na época era LP. Eu tinha 160 LP. Agora um passou, tinha 60 de sucesso. Quando o Roberto Carlos, fulano, os cantores gravavam, eu ia lá para o cantinho da música comprar em Aracaju. A gente faz amor e eu me sinto mal, mas eu quero de novo, o meu desejo é voltar. Primeiro, parabenizar o Bar Chapéu de Couro, seu Cícero, seus filhos, que essa tradição vem de muito tempo, em colocar as mesas, na época de mesas de madeira, na frente da prefeitura, sempre com um som. Mas depois a coisa houve uma análise de que poderia ter um show ao vivo. E aí o Jaquinho me fez esse convite, busquei patrocínio junto aos amigos, ele conseguiu o som e o palco, e nós entramos com o show. E hoje, graças a Deus, é sucesso total. As pessoas sempre chegam final de novembro, a primeira pergunta que me fazem é se esse ano vai ter de novo, dia 25, na Praça da Matriz. Eu faço isso não por valores, eu faço por gratidão à minha terra e por manter viva a cultura. O tempo passou e hoje me resta recordar dos natais que corri a rodar, ao som do vinil, nos bares tocando, com todo carinho, o sapatinho, mamãe acalçando, dava-me um beijinho e eu saía pulando, coisas da infância que pra sempre vou lembrar. O meu coração chega a palpitar neste chão varonil, no coração do Brasil, Porto da Folha, o meu lugar. Nas águas do Rio São Francisco vou me banhar, quilombola, chocós e vaqueiro, sou buraqueiro
de encher e mear. Quando eu me já via como gente, o meu pai era o eletricista do município. Era energia com um gerador. O gerador ficava ali ao lado da prefeitura, onde hoje é a biblioteca. O auxiliar era Santo, de Totó e Mansinho, ou depois passou a ser Nivaldo de Tio Rodemar. Era o auxiliar. E tinha o horário de ligar o gerador e tinha o horário de desligar. Na minha época, o Natal começava, era 10 horas para meio-dia. E o pessoal que trazia cocada, abacaxi, que naquele tempo não tinha fruta aqui, tinha fruteiras. Fruta foi depois que inaugurou a água da Deso para cá, que começou a ter mamão. Antigamente vinha tudo de fora. Então o Natal aqui, quando a gente via abacaxi, era novidade. E quando vinha uns caju grandes, quando eu acabava de meio-dia, minha mãe dava banho para ir pro Natal, e vestia a roupa todo arrumadinho. Aí ela, vem aqui. Aí eu voltava. Chegava lá, pegava na orelha, dizia, não chupe caju que bota nódia. Aí as pessoas, quando vinham pro Natal, traziam aquelas lamparinas, aqueles candeeiros grandes. Né? Aí você abriu o baú assim para vender cocada, mal casada. A festa era essa de Natal. E olhar o curry. Eu, quando criança, ficava aguardando ansiosamente a conclusão na escola daquele ano letivo, já na esperança, porque já sabia que estava próximo ao Natal. E qual era a maior atração do Natal para mim? Era o curry. Era o curry, porque as crianças pobres da minha época, eu lembro que ia até os nossos padrinhos na tentativa de dar a benção para conseguir algum trocado para rodar ali no curry. E isso já era de praxe mesmo, dos padrinhos doarem eu lembro que na época chamava de trocado, não, chamava era uma anica para a gente rodar no curry. E isso é muito marcante na minha vida. O Natal do Povo da Folha é um Natal tão encantado e mágico que as pessoas elas não se dispõem a obedecer limites. As famílias, mesmo com todas as dificuldades, elas levam seus filhos deficientes, sem mobilidade nenhuma, e muitas vezes até sem nenhum instrumento, sem uma cadeira de roda, mas elas se propõem a levar, para que esses seus familiares, que estão ali a semana toda encurralado em 4 paredes, eles possam se encantar com a magia da festa, que é a magia do Natal, que é encantadora. Inclusive, a gente não pode deixar de dizer que a primeira rodada do curry é todo ano gratuita. Comecei em 2009. Agora teve uns 3 anos que eu não toquei. Ó. Lembro de meu pai, João Inácio de Rezende, tocando no curso. Depois do meu pai, outro sanfoneiro chamado Esperdito. Eu toco ali dentro, toco em pé, ó. Agora, meu pai tocava sentado, sabe? Eu não me ajeito para tocar sentado. Ó. Eu toco até 12 horas, de 9 horas até 12. Eu sempre gostei de ir pro Natal e de vez em quando o vovô ia com a gente ou de vez em quando ele ia num carro. E sempre quando eu passava para ir pros brinquedos eu via o vovô lá tocando, eu queria ir porque queria. Aí depois manhã deixou, eu quero ir sempre porque eu vou de graça. Eu não sei como o vovô não entonta, que eu sento ali e já fico tonta só de ver a primeira volta. O que você mais gosta no Natal? A comemoração com a família, sim. É o tempo que a gente mais se aproxima. O tempo que mais passar junto, sabe?
Porto da Folha ela tem necessidade de manter esses símbolos, de manter vivo, por quê? Porque as crianças crescem com esse afeto pelos nossos símbolos. A gente não precisa ter símbolos globalizados, porque hoje o que se encontra aqui, se encontra em Nova York, se encontra na China, se encontra em tantos lugares. Nós precisamos preservar aquilo que é nosso. O curry é nosso e de mais ninguém. O curry de Zé Malfeito. Mas não é só criança que gosta não, também os adultos amam andar naquele curry. Às vezes a avó está ali, tem vergonha porque é velha já tem tanta idade, não quer andar. Mas coloca o neto para andar, mas vai junto, isto é, para fazer aquela experiência de infância. Eu sinto saudade, mas não tenho assim, oportunidade de passar Natal em Porto da Folha. Há tempo de Natal, tempo do curry de Zé Malfeito.